Uhum. Olá, meninas. Oi, Silvia. Oi, Marília. Lili. Oi, Tudo bem? boa Então, tarde. pessoal, boa tarde. Olá, Para quem está assistindo a gente agora, é um formato diferente. Esse vai ser um teste, né, meninas, de um treinamento gravado para a gente poder dar uma maior disponibilidade para esses agentes que não conseguem acompanhar sempre ao vivo, estarem acompanhando a gente depois nesse formato de gravação. Então, a gente aguarda, inclusive, o feedback de todo mundo para ver sobre o que acham desse formato. Eu acho bem interessante. De qualquer forma, a gente sempre deixa os treinamentos gravados, né? Mas dessa forma, a gente achou melhor não trazer os agentes tirar aí dessa rotina de que, graças a Deus, está voltando os orçamentos, as vendas, para poder assistir o treinamento assim ao vivo, como uma forma de facilitar. Então, hoje a gente está mais uma vez aí com os nossos parceiros da IHTL. Hoje a gente vai estar falando sobre resorts no Brasil e sobre o que está voltando aí em alta para as vendas agora nesse segmento, né? Eu deixei a palavra com vocês, meninas. Vou ficar de cantinho, qualquer coisa me chamem. Ok, olá, boa tarde. Como toda semana nos treinamentos, como de 15 em 15 dias nos nossos treinamentos de nacional, a gente traz sempre um assunto e com dicas, né? O que está voltando para o mercado, algumas dicas para que realmente vocês possam vender melhor e entender o que está realmente em alta no mercado, tá? Então, hoje nós vamos falar de resorts do Brasil. Eu vou entrar aqui com a apresentação. Uhum. Vamos lá. Eu vou desligar meu microfone, que eu tô com barulho aqui, mas qualquer coisa eu me ativo novamente. Queria apresentar primeiro para vocês a Marília. A Marília começou aí com a nossa equipe há 2 semanas e ela é responsável agora, negociadora, né, na lista de produtos de lazer. Então, resorts é um produto, todos os resorts do Brasil é um produto que está na carteira da Marília, tá? Então, resorts do Brasil, aí vamos aqui. Eu trouxe para vocês algumas coisas. Ó, no dia 24/6, a gente saiu uma matéria, uma reportagem, né, dizendo sobre a reabertura dos resorts. Então, assim, eu só trouxe isso como uma chamada para vocês, até para contar um pouquinho, a gente relembrar. Os resorts começaram a voltar a abrir em julho, tá? Então, até junho, a gente tinha, assim, praticamente 100% dos resorts fechados por causa da pandemia. Os resorts foram os primeiros, os resorts e as grandes redes foram os primeiros a ter as medidas de segurança sanitária e prevenção ao Covid. Tá? Então, eles realmente eles só abriram quando eles tinham certeza. Então, primeiro fizeram testes, os que abriram primeiro fizeram testes de servir a refeição na mesa, de não fazer o buffet, porque tinha aquela preocupação de todo mundo chegar no buffet, pegar e realmente passar alguma coisa. Então, realmente, eles foram muito assertivos nisso e muito preocupados com isso, tá? Então, a abertura dos resorts foi com muita consciência ao Covid, tá? Aí, eles abriram em julho, começaram a abrir gradativamente e, por surpresa nossa, eles acabaram, a gente acabou tendo uma demanda muito grande para os resorts. Tá? Então, as pessoas começaram, da mesma forma que com a abertura dos resorts, as pessoas começaram a sentir segurança de viajar, já não aguentavam mais ficar em casa e gradativamente as viagens foram aumentando. Tá? Eu vou falar de todos os resorts, mas eu achei interessante a Melhores Destinos, tá? A revista Melhores Destinos que fez essa matéria que eu estou pondo para vocês aqui. Então, eles fizeram ano passado, eles selecionaram os 10 resorts mais bem avaliados, eles fizeram uma pesquisa, e aqui tem os 10 resorts mais bem avaliados do Brasil. Tá? Essa pesquisa deles não foge do que a gente realmente tem de demanda. Tá? A EHTL trabalha com esses 10 resorts e mais para frente vocês vão ver que a gente tem muitos outros, né? Mas aí o Salinas de Maragogi nós temos também,
tá? A gente trabalha com Salinas. É um resort que a gente tem muito problema de disponibilidade. Então, geralmente, vocês conseguem fazer a reserva com o nosso atendimento interno. Tá? Se ele tem disponibilidade no portal, tudo bem, pode comprar no portal. Se não tem disponibilidade no portal, é no atendimento interno. A gente está com uma relação muito boa com eles. Eles só não liberam mais lugares no portal, porque eles estão trabalhando com um número pequeno, eles ainda não estão com 100% dos apartamentos. Eles estão com 70% dos apartamentos, eles já tinham vendas antecipadas, tá? Então, o que sobra de apartamento das vendas que eles tinham antecipado, eles liberam para nós, tá? Mas vocês vão ter todo atendimento. Tem uma peculiaridade no Salinas. O Salinas trabalha com todo o mercado com uma margem menor, tá? Então, no Salinas, a gente comissiona um agente de viagem 10%, tá? A gente não deixa de atender e a gente comissiona em 10%. Tá? E a vantagem é que muitas vezes o agente não consegue direto no hotel e consegue com a gente, tá? Até pela relação que a gente tem com o hotel. Aí o ISHE Foz do Iguaçu, da rede GJP, é o segundo melhor avaliado. Foz do Iguaçu, até para uma informação para vocês, ele abriu a Ponte da Amizade hoje. Então, agora eles estão, já voltou, está voltando, né? Eles abriram das 5 da manhã às 2 da tarde só, mas com isso pode voltar, volta agora o turismo de compras, né? Acaba voltando lá para Foz. O hotel, ele é realmente um hotel maravilhoso, ele tem uma configuração de como se fosse casas, né, espalhadas assim em todo o complexo, tá? Para cada conjunto de casas, acho que é para cada 4 casas, tem uma piscina, que você pode usar tanto a piscina a central, né, que todo mundo vai, como as piscinas que são próximas dessas casas. Que são apartamentos, mas em formato de casa. Então, ele é bem diferenciado e muito bacana. O Vivá Porto de Galinhas é um resort que realmente ele surpreende, muita gente não conhece, tá? Então, às vezes eu vejo as pessoas sofrendo para querer vender os resorts tradicionais, e ele é um resort que ele está realmente em Porto de Galinhas, ele está muito bom, né? Ele está novinho. Eu acho que a Marília pode falar um pouquinho mais dele, Marília. Na verdade, eu não conheço o Vivá também, não fui ainda para lá, mas ele foi recém-reformado, né? E ele tá. Eu tô vendo aqui a nota dele de conforto e lazer, ele é excelente mesmo. Acho que é um dos melhores que a gente tem lá em Porto de Galinhas, é o Vivá. Mas eu não conheci ainda o hotel. Uhum. Ele tem assim uma estrutura muito boa, tá? E pela pontuação aqui vocês conseguem ver, ele tem crescido muito. E ele é charmoso, tá? É um resort charmoso. Aí o Hot Beach Resort em Olímpia, tá? Então assim, interior de São Paulo, gente, ele tem crescido muito. Eu vou mostrar para vocês na venda dos resorts, tá? A própria HTL pouco vendia, né, interior de São Paulo e resorts, e de julho para cá a gente teve um crescimento muito grande, tá? O Clube Med nós não temos ainda, tá? Então, o Clube Med também a gente faz a venda, é uma venda que praticamente é offline, mas tem agências que elas já têm uma tradição muito grande no Clube Med, tá? E a gente está fazendo uma negociação com eles para que em 2021 a gente consiga disponibilizar para vocês todos os Clube Med. O Nanai, por incrível que pareça, o Nanai é o top de vendas da HTL, ele é o número 1 de julho até agora, foi o resort que nós mais vendemos. E para vocês terem uma ideia até do público, né? Porque vocês têm um público diferenciado que compre HTL. Por isso que a gente tem resorts... Que bacana! Né? É o número 1, tá? Tem 2 aqui que é o número 1. O Nanai é o número 1 e o Vivá é o terceiro.
tá? Então, Mas até uma coisa, né, Silvia, que a gente vem conversando até assim entre os agentes. O movimento tem voltado, mas a gente sabe que essa pandemia ela influenciou muito no financeiro, assim, de muitas pessoas, né, de muitas famílias. E, de certa forma, hoje, quem está mais seguro em viajar, principalmente nos últimos meses que já vem comprando as viagens, é quem não teve a sua renda tão afetada. E a gente sabe que esse público, querendo ou não, é um público que tem um poder aquisitivo maior, de quem não sofreu tanto, digamos assim, no lado financeiro com a pandemia. Então, acaba resultando no perfil dos resorts e hotelarias que a gente vende, né? Sim, e as viagens internacionais, né? Então, os resorts, eles competem diretamente com as viagens internacionais, que vários destinos foram fechados, e as pessoas têm uma insegurança maior para longas viagens, né? Então, acaba fazendo esse tipo de viagem, tá? Porto de Galinhas, diferente de muitos destinos, ele já começou a ser vendido por todo o Brasil. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho do regional, né? Os resorts estão sendo muito vendidos regionalmente, mas Porto de Galinhas ele já começa a ser vendido o destino para todo o Brasil. Tá? Então, Porto de Galinhas hoje é o primeiro destino de vendas da EHTL. Tá? Aí nós temos o Iloa, lá em Barra de São Miguel, naquela praia maravilhosa, aquela região de Alagoas, que é o Caribe brasileiro, né? Então, o Iloa realmente é um produto também, assim como o Nanai, um produto diferenciado. O Arraial da Ajuda Eco Resort, também um produto mais diferenciado. E o Sauípe Premium Brisa, que é aquele complexo, aquele hotel do Sauípe que eles reformaram inteiro. Tá? Ele está sendo muito bem cotado, gente. Às vezes a gente tem um certo preconceito de vender o Sauípe, mas se você tem um público diferenciado, esse Brisa, ele está competindo com o Praia do Forte, Iberostar Praia do Forte, com a parte de luxo do Palladium. Então, esse Brisa, ele ficou muito, o serviço está sendo diferenciado, então, realmente, vale a pena. E ele está aqui nos top 10, tá? Aí vamos lá. Eu falei um pouquinho para vocês como essa apresentação ela fica disponível. Eu sempre gosto de colocar uma pronta referência, porque aí todos vocês, quando precisam, eu preciso saber de que resort teve aquela apresentação. Aí não precisa ver toda a apresentação, porque a gente tem aí os slides que dá para vocês consultarem, tá? Então eu gosto sempre de deixar para consulta. Então, o que a gente tem, o que foi mais vendido nos resorts? O regional, tá? No Nordeste, quando os resorts do Nordeste abriram, eles já estavam abrindo com 2 noites só. É até prejuízo para os hotéis all inclusive, porque o all inclusive ele até a terceira noite é onde ocorre o maior consumo. Depois equilibra. Tá? Por isso que vocês não têm resorts all inclusive abrindo por 3 noites. Geralmente é mínimo 4, para que possa equilibrar. Então, as 2 primeiras noites o consumo é alto, depois ele vai equilibrando, tá? Então, eles põem 4 noites para quê? Para equilibrar o consumo. E nesse caso, eles começaram a abrir com 2 noites, porque já se previa o regional. Então, teve um crescimento muito grande, tá? Esses resorts que eu estou pondo aqui para vocês são os resorts que a gente tem regionalmente e que foram os mais vendidos, tá? Então, o Nordeste, acho que o Nordeste foi o primeiro a sair de casa, a viajar de carro, porque os principais resorts mais vendidos foram no Nordeste. Aí eu pus a pronta referência aqui para vocês, ó. Então, aqui eu tenho Alagoas, Bahia, eu pus por estado. Aí Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, tá? Então, foram os resorts do Nordeste. Aí nós temos aqui o Centro-Oeste, que foi o Rio Quente, basicamente, e o Malai, que é lá na Chapada dos Guimarães, tá? A gente tem aqui o Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, que são na região sul. Aí na região sudeste, uma coisa muito interessante, eu tinha falado para vocês, né? Os hotéis do interior, a gente teve uma venda muito significativa, mesmo porque
São Paulo é o maior mercado emissor do Brasil, né? Então, o regional, em todas as regionais, quem mais vende é a própria região, sempre está em número 1. Então, vamos colocar Rio Grande do Sul vendendo Gramado, né? É sempre o Rio Grande do Sul vendendo Gramado, é número 1. O segundo é São Paulo, tá? Então, a gente sempre tem uma venda regional da própria região, sendo o número 1. São Paulo, para as operadoras, não era esse cenário. Geralmente, as pessoas viajavam para alguns lugares específicos sem comprar com uma operadora, muitas vezes comprando direto com o hotel. E, na verdade, a gente sentiu muito isso, essa diferença, tá? Então, quem tem agência, as agências que são em São Paulo, ofereçam para os seus clientes, né? Vamos tirar um pouquinho dessa ideia que a gente sempre teve de que quando é São Paulo, para o interior de São Paulo, ele compra direto no hotel. Não foi o que ocorreu de julho até agora. Eu não sei se esse fator foi um fator segurança, né? Eles acabaram sentindo mais segurança em perguntar para o agente de viagem qual que era melhor, qual que estava... Eu acredito que sim, que tenha muita influência da questão da segurança no pós-pandemia agora, do aumento de busca por agência de viagens, né? Sim, e aí a gente não pode deixar isso morrer, entendeu? Porque as agências de São Paulo não pode deixar isso morrer, porque isso para outras regionais ainda ocorria, porque tem, por exemplo, a Regional Sul. A Regional Sul, eles compram muito com agente de viagem, pelo fato de que já é uma cultura. Mas São Paulo é muito eclético, não tinha essa cultura, e isso aumentou. Então, acho que é um momento que a gente tem para realmente não deixar isso morrer. Né? Sempre fazer contato com esse passageiro, sempre procurar oferecer coisas diferentes. E nisso, para todos esses hotéis, a Lili fez todo um trabalho com a gente tem um segmento viajar de carro é um barato. Então, durante a pandemia inteira, a gente trabalhou com todos esses resorts e essa viagem de carro que a gente mandava via WhatsApp, que o agente de viagem também pode mandar para o cliente dele. Então, eu queria, até achei, eu parei um pouco mais aqui no Sudeste, até para dar essa dica, tá? Que a gente realmente cresceu muito. Olímpia, basicamente, a gente está vendendo todos os resorts de Olímpia. Tá? Olímpia no interior foi assim o primeiro destino a despertar a venda pelos resorts. Tá? Aí a gente tem aí o Mavisa, o Royal Palm Plaza, que antes ele era muito vendido apenas mais a parte corporativa, muito para eventos. A gente tem uma venda muito boa agora de final de semana. O Bourbon Atibaia. Então, são resorts que a gente realmente cresceu muito na venda com agente de viagem. Porque se vocês não vendem, a EHTL também não vende, porque a gente é exclusivo agência de viagem. Né? Então, a gente sentiu esse reflexo da venda de vocês, né, nesse período. E Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o mesmo comportamento, tá? Então, a gente sentiu muito a venda dos resorts do Rio de Janeiro para o próprio Rio de Janeiro. Tá? E foi uma coisa muito engraçada que quando eu olhei ali a questão do Vila Galé Angra, né? Que também era um público que era muito mais para... A gente vendia muito mais quando era grupos para lá, né? A gente não tinha tanta demanda do público do Rio, a gente sabia que eles iam para lá, mas não com a operadora. Então, foi um produto que se destacou muito, e outro produto que se destacou muito, que fica dentro do Rio de Janeiro, mas ele é um hotel resort, foi o Sheraton Gran Rio. Né? Ele realmente teve uma ocupação muito boa também. Tá? Então, são hotéis que nós nos surpreendemos com a venda na operadora de vocês. Tá? Crescimentos de resort na EHTL. Tá? Aquilo que eu falei para vocês, no período de 1/7 a 15/10, esses dados eu puxei hoje, tá? A EHTL cresceu 134% nas vendas de resorts em relação ao mesmo período de 2019.
Caramba, hein, Silvia? Que coisa linda! Muito, muito. Para vocês terem uma ideia, a EHTL está crescendo cada vez mais em relação à retomada de mercado, né? Então, a gente realmente já está chegando aí muito perto do ano passado. E o nosso diferencial foi o lazer e os resorts, devido ao ticket médio alto. Que coisa boa, parabéns! Foi muito bom. E que se mantenha assim, né? Que se mantenha assim, vai manter com a ajuda de vocês, vai. Porque agora a gente está, né, com uma parceria nova e a gente forte, viu? O pessoal tem comentado muito. Eles estão gostando bastante. Atendimento, preço. Então, eu acho sim que vai se manter, se Deus quiser. Com certeza. Nós estamos muito felizes com a parceria também. E o maior mercado emissor desse crescimento de 134% é o regional. Então, o recado que eu tenho para todos vocês, né, que nós temos aí as agências da integração em todo o Brasil, não deixe de oferecer, né? Porque às vezes a gente fala, mas o resort é aqui do lado, ele vai comprar direto, não é o que está acontecendo. Então, a dica de hoje em relação aos resorts é justamente essa: ofereça o regional, que é o que está vendendo e é o que realmente está fazendo com que a gente, com um ticket médio alto, né? E é o que realmente está fazendo com que a gente consiga retomar mais rapidamente aí para o mercado, tá? Nós vamos disponibilizar essa semana ainda, mas aí a Lili vai mandar para vocês também, né? A gente deixa sempre disponibilizado lá no nosso portal, no painel do portal da EHTL. Mas a Lili está sempre mandando para vocês divulgarem também aí no Integração. Então, nós preparamos uma pronta referência com os períodos de Natal e Réveillon, e com o mínimo de noites e disponibilidade, tá? Essa pronta referência a gente vai atualizá-la semanalmente, mas vocês já ficam com ela aí para consulta. Às vezes pode ser que termine a disponibilidade e tal, mas para ficar mais fácil, porque agora as vendas vão ser para resort, Natal e Réveillon. Já começou, né? Então as pessoas acho que esperaram até um pouquinho mais, porque começaram a fazer muita viagem regional, aí falou, vamos ver se a pandemia vai, volta, tal, e agora a gente sentiu que as vendas começaram a acelerar de Natal, inclusive Natal em família, tá, gente? Não deixa de oferecer também. As famílias estão se reunindo, porque como no Natal o valor é menor, as famílias estão se reunindo, a gente está tendo vários grupos de famílias para passar o Natal em resorts. Tá? Então, isso a gente tem crescido também, vai a dica, e a gente vai disponibilizar para vocês uma pronta referência de consulta para esses períodos. Às vezes você fala, deixa eu dar uma olhada, porque tem hotel que já não tem mais disponibilidade. E aí a gente como você falou, a busca tem sido muito grande. Eu mesma já até vou passar para vocês depois para ver o que tem disponível, porque eu estou tendo muita procura de resort nacional para Natal e Ano Novo. E Rio de Janeiro, realmente, até comentei com as meninas esses dias, eu não sei nas outras regiões, mas eu que estou aqui no Sul, a busca por Rio de Janeiro está sendo, assim, absurda. O pessoal está querendo, nunca buscaram tanto Rio comigo como agora. Engraçado, né? Como as coisas mudam mesmo, assim, de acordo com o cenário. Mas realmente é isso que está acontecendo mesmo. E para mim é uma surpresa o Rio Grande do Sul tá buscando aí o Rio de Janeiro. Então, porque é pertinho, né, pra gente, de certa forma, não é uma viagem assim como o Nordeste, que pro catarinense, querendo ou não, sai mais caro, e é mais longe, né? E Rio de Janeiro, eu acho que por questão do preço mesmo, para sentir que tá viajando, porque a vontade, né, é de viajar, independente para onde, o pessoal tá doido para sair. E aí, Rio de Janeiro é uma viagem rápida, uma viagem que não é tão cara. Então, eu acho que isso conta bastante. Sim, e logo a gente até hoje eu estava conversando um pouquinho com a Marília, né, para a gente ver qual é a programação dos nossos resorts lá no Rio, a Renata também está vendo isso. Então, assim, logo a gente passa para você, então, a programação, viu, Priscila, para todos vocês, como vai ser a programação do Réveillon. Vai ser um Réveillon diferenciado, mas vai ter uma programação aí para passar para vocês. Aí eu acho que as famílias também, de fato, não estão procurando a festa de Ano Novo, a festa de Natal, como a gente está acostumado a ter. Todo mundo sabe que vai ser diferente,
Mas eu acho que é mais o fato de sair mesmo, né? De não deixar passar em branco essa data aí com a Sim. família. E assim, e os hotéis estão preparando uma programação, eles sabendo disso, uma programação mais também do hotel, uma ceia diferenciada, umas coisas diferenciadas aí que a gente vai passar para vocês, tá? Show. A dica hoje foi essa. Aí eu espero a gente não perder essa oportunidade, tá? Agora é o momento para a gente oferecer os resorts. Tem um ticket médio alto, então uma vendinha de um resort é, no passado, uma venda de uma viagem internacional, né? Então, assim, é um ticket médio alto que vai ajudar muito a gente nesse momento e Com vamos certeza. aproveitar aí essa oportunidade, tá bom? Vamos sim, com certeza, Silvia. Quer falar alguma É coisa, isso, Marília? então. Não, acho que você já falou tudo, né? Acho que tá bem completinho. Eu só vou pegar a programação dos resorts do Rio, então, e depois eu passo para Isso, manda pra vocês. gente, disponibiliza, Tá. porque com certeza aí tenho certeza que se tá, a gente conversa muito ali nos grupos e assim como eu tô sentindo essa busca, os agentes também devem estar sentindo essa busca pelo nacional, pelo Natal e Ano Novo. Deixa aí pra gente que a gente vai divulgar Tá. entre o pessoal e eles vão acessar também no nosso site. Tá, legal. Uma outra dica bacana, gente, é que todo mundo fica assim, ai, não vai ter os espetáculos lá no Natal Luz, né, em Gramado, não vai ter espetáculo. Será que é Natal Luz? Será que não é Natal Luz? Continua o evento do Natal Luz, no mesmo período que sempre foi divulgado, tá? Ele começa em novembro e acaba em janeiro. E realmente, assim, tem algumas coisas, a gente trabalha lá, o nosso receptivo lá, ele tem algumas coisas dele oferecendo para nós, né? Mas a cidade está linda, maravilhosa e toda enfeitada, tá? Então também é aquele perfil novo para quem vai para o Natal Luz. Não vai assistir um espetáculo, mas vai poder ter um jantar especial, porque já está funcionando, todos os restaurantes funcionando. Sim. Então pode ter um jantar especial, uma programação no hotel e aquele glamour, né, da cidade enfeitada, tá? Sim, tanto Gramado quanto Canela. Tá? Canela não vai perder o brilho nunca, né? Só de estar lá com a cidade iluminada em si já é uma delícia. Já é uma delícia. Então, mais uma dica aí para vocês. Tá bom? Não então, vamos perder. Muito obrigada, meninas. Qualquer coisa, estamos à disposição. Muito obrigada. Então, tá bom. Muito obrigada. Depois a gente disponibiliza esse vídeo no nosso site para o pessoal assistir. E qualquer dúvida, a gente sabe que tem aí o atendimento de vocês à disposição. Isso obrigada aí. Por mais esse treinamento, Silvia. Obrigada, meninas. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau.